Senhor, que realmente vai ser útil para nossas vidas, para nossas igrejas, útil, Senhor, para os nossos ministérios, útil para o nosso crescimento espiritual. Vem, Senhor, para cada coraçãozinho que aqui está, Senhor, algo a mais, algo que realmente, Senhor, possa fazer a diferença nas nossas vidas. Vem, Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Muito bom! Vamos ver vocês por aí. Muito boa noite de novo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem, Kessia? Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Davi? Tudo bem, pastor? Tudo bem, tá jóia. Tá jóia. Então, tá bom. E aí, Cassinha, tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Tá jóia, tá jóia. Muito boa noite. Pessoal, então, só para a gente dar uma relembradinha bem rapidinho do que nós vimos na semana passada, tá ok? Para a gente poder entrar, né? Só para ter certeza, quem faltou da semana passada? Deixa eu ver que eu tenho aqui, que tá hoje, né? Isso, tá bom. Ronaldo. O Ronaldo, tá bom. Aham, da semana passada, né? Tá. Alguém sabe, alguém tem uma notícia do João Maranhão? Alguém tem uma notícia? Ele está participando das outras aulas? Ele disse que está com alguns problemas, está atrasado todas as aulas. Falou que vai tentar voltar. Aham. Tá, tudo bem, tudo bem. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, nós estamos estudando, né, um dos personagens, assim, muito importante, um dos personagens que a gente tira muitas lições, que é o Abraão, tá certo? Lembrando, o nome dele não era Abraão, era Brão, eu até confesso para vocês, lembra que eu tenho dificuldade para falar Brão, eu falo tudo Abraão, mas tá certo? Então, nós vimos no capítulo 12, bem rapidamente, da onde ele saiu, como ele foi chamado, por que ele foi chamado, o que Deus queria com ele, tá certo? Vimos aí que ele saiu de Urdes com a Deus, agora você sabe onde que é, aí mentalmente você já lembra do mapa rapidamente, aí na região da Mesopotâmia, aí ele fez aquele arco, por isso a importância de você ter feito o arco, você vai entender agora o caminho que ele pegou, aí lá em Arã, lembrando que tem Arã lugar, Arã pessoa, tá certo? Ele fez esse relato, ele chegou lá na terra de Israel, lembrando, terra de Israel, terra prometida, tá? Terra de Canaã, então conforme as traduções, conforme as expressões aí, é a mesma terra, tá certo? Ele venceu aqueles reis, porque Ló foi tomado como escravo, né, daquela guerra, e ele não aceitou nada do camarada lá de Sodoma, falando, não quero nada, para vocês não dizer que enriqueci a Abraão, né, que Abraão enriqueceu às custas de alguém, tá certo? E ele, em todo esse período, ele passando de terra em terra, armando e desarmando sua tenda, e ele não tinha o filho dele, que ele tanto queria, tá certo? Aí ele aceitou a mirabolante ideia, né, da Sarai, de ter um filho com a escrava, que era Agar. Aí nasceu Ismael, tá certo? Então, o Ismael já tinha nascido. Ótimo, então nós vimos isso, tá? Aí depois vimos que Deus mudou o nome, fica mais fácil agora, mudou de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, certo? Então tá aí. Ótimo, então ele já está naquela terra, está ali vivendo o que Deus queria, dentro da vontade de Deus. No capítulo 18, então vamos nós, né, no capítulo 18. Aqui nós temos o Daniel, né, ele está armando aqui, organizando aqui para nós os slides, para a gente ficar juntos aí. Isso, tá bom. No capítulo 18 de Gênesis, então você abre a sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis, nós temos uma passagem aqui interessante, em que aparecem 3 personagens aqui. 3 personagens, tá certo? Capítulo 18 de Gênesis. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis 3 homens. Aí está. O versículo 1 fala que o Senhor apareceu para ele, então um singular. Aí depois aparece no versículo 2, né? Eis que 3. Então, para você não ficar confuso, não ficar achando o que é isso aqui, então
Você pode escrever aí, tá, no seu caderno de anotações, uma palavra muito, um pouco falada. Teofania. Escreve aí. Teofania. Aí você vai colocar 2 pontinhos aí, a gente vamos dividir essa palavra em duas. Você coloca aí tel, do grego, que significa Deus. Então, tudo que você vê tel, aí você já sabe que isso aí significa Deus. Aí espaço, vírgula, você pode tomar uma vírgula, espaço aí, e vai colocar fania, 2 pontos, que significa aparição. Agora você vai entender melhor essa palavra teofania. Aparição de Deus. Então, Deus aparece aqui numa imagem para ele, só que algumas pessoas tomam como interpretação 3 anjos. E alguns intérpretes colocam isso aqui também como Deus e mais 2. E a maioria dos historiadores da Bíblia, dos professores da Bíblia, eles têm que um é o Senhor, quando ele fala aqui, e os outros 2 são anjos. Nós podemos ter isso, né, no capítulo 19. Então, aguenta um pouquinho, 18, vamos lá ler o 19. Vou ler para você. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Então, aí, bate um pouco mais com a primeira, com a primeira linha de raciocínio. E eu prefiro ficar com essa primeira linha de raciocínio, porque voltando para o 18, você vê que há um diálogo agora. Vai haver um diálogo aqui. De quem? Deus, mas usando, nós colocamos Senhor, é colocado, apresentado o Senhor, e Abraão. O que acontece aqui? Vamos lá. Levantou os olhos e viu os homens. Verso 3, e disse, Senhor meu, se acho mercê a tua presença, rogo-te que fique com o teu servo. E ele prostrou. Então ele teve reverência para essas visitas aqui, ilustres, que estavam aqui na casa dele. Lavar os pés era um costume, quer dizer, receber a pessoa, fazer uma refeição era algo para comunhão, era algo íntimo, era algo de amizade, era algo de aceitação de ambas as partes, quando tem esse relato, tá certo? E quando eles estavam lá, nessa refeição, no verso 9, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu, está aí na tenda. Então, um detalhe aqui do costume, quando havia essa recepção, era só os homens que participavam, né? Era algo ali só de homens. A Sara não estava ali literalmente no mesmo espaço que eles, mas estava na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti, e daqui 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se Sara. Então, esse rio deu risada, essa palavra risada, já vamos adiantar, já era um significado do nome Isaac, risada. Mas ela não foi uma risada de deboche, não, foi uma risada de algo de ser contemplada com alguma coisa muito difícil que estava demorando muito para acontecer. Então, quando ela riu, ela não fez um desdém, né? Ela riu assim como que recebendo, né, a graça. Mas olha como que ela agiu, né? Riu-se Sara no seu íntimo, aí, tá certo? Então ela não desdenhou das visitas, né? Dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho, o meu senhor teria ainda prazer? Disse o senhor Abraão. Por que se riu Sara? Será verdade que daria ainda luz, sendo velha? Aí o verso 14 é também algo muito interessante para a gente poder aqui ler. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Né? Então aqui, aquilo que era ele estava uma busca muito grande da vida dele, era tudo que ele queria, né? Queria até mesmo tirar, né? Lembrando, eu quero lembrar vocês que naquela época, naquele povo, naquele costume, né? Naquela sociedade, naquela região, uma mulher não ter filho, ela era considerada até como uma pessoa maldita, para você ter uma ideia, né? Uma pessoa que tem alguma maldição.
Então, para a sociedade, para as pessoas, ela chegava a ser uma pessoa que não era bem quista, não era bem vista. Né? Por quê? Porque ela não tinha filhos. Então, no caso, né, no caso aqui, quando isso acontece, isso é prometido a ela, por isso que ela dá aquela risada. Né? Então, lembrando, não é de desdém, né? Não é algo de desfazendo, é assim um prazer interno dela, tá? Tá certo? Só que, né, no verso 15, né, então Sara receosa, vamos voltar no 14, daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri, não, é certo que isso sim, você riu, quer dizer, você foi pega, mas fica tranquila, o que Deus está prometendo, isso vai acontecer com você. Então, nesse capítulo, nós temos aí essa reafirmação aí do nascimento do herdeiro da promessa de Deus, tá certo? Lembrando, ele já tinha passado anos e anos, né, muitos anos do casamento dele sem filhos. Lembrando que ele tinha o seu, vamos falar assim, o seu funcionário antigo, vou falar essa palavra, né? Tá certo. Depois ele teve Ismael, mas ele falou, não é Ismael, não é desse jeito, né? Não é do jeito que vocês fizeram aí a promessa que vai ser cumprida. Tudo bem. O capítulo 18 ainda tem algo aqui que é algo que a gente, quando você lê, provavelmente, quando eu leio, penso que é só uma coisa lá do passado. É uma coisa só para ensinamento, de lá, daquele povo, do que aconteceu lá. Para mim, não. Porque, vê, o que nós vamos ler aqui. Quando era aqui, no capítulo 18, do versículo 16 em diante, Deus está apresentando, Deus está anunciando a Abraão, tá certo? Algo terrível, algo extremamente, um castigo horroroso sobre um povo, sobre uma sociedade idólatra, uma sociedade perversa, uma sociedade egoísta, ou uma sociedade ateia, idólatra também, né? Ateia porque, eu digo, não era o Deus verdadeiro. E idólatra porque viram milhares de deuses, né? Nessa sociedade. O que aconteceu aqui? Deus, ele diz assim, eu sempre quis saber, eu sempre fiquei pensando, nessa conversa, no verso 17, disse o Senhor. Aí você vê aqui, o Senhor. Então ele está falando com uma pessoa. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Por quê que Deus quis apresentar para Abraão a destruição? Olha, você só se abre de verdade com pessoas que você conhece, correto? Pessoas da tua intimidade, do seu ciclo de amizade. Então, esse aqui é um versículo para mim que inspira muita confiança de Deus na pessoa de Abraão e também de colocar aqui para nós que Deus ele tem prazer de revelar os seus planos para quem lhe é íntimo. Né? No Salmos 25, 14, vou para aqui rapidamente, tá? No Salmos 25, 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, né? E aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, aqui esse versículo me ensina o seguinte, que se eu for temente a Deus, se for íntimo a Deus, se eu for na vontade de Deus, se eu estiver em relacionamento com Deus, e esse relacionamento da minha parte for honesto com Deus, Deus também vai ser comigo, como ele foi com Abraão, porque olha o que ele falou, ocultarei a Abraão o que vou fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e benditas serão todas as famílias da terra. Olha a importância dessa conversa, olha a importância de ver aqui promessas até para nós aqui, tá certo? Porque eu o escolhi para que ordene esse 19, né? É algo também fundamental de patriarca. Isso aqui é para patriarca mesmo. Então, como você que é casado, você homem, você que está fazendo parte aqui do seminário, que está me ouvindo nesse momento, vamos ver quantos homens casados tem aí? Vamos aí. Ronaldo, você está aí? Sim, Quem casado. mais? Casado. Aurelino, boa noite, meu querido. Boa noite, irmão. Casado também, né?
Casado. Isso. Muito. Quantos anos de casado, meu querido? Ah, vai uns 38 horas, mais ou menos. Ah, tá, nós, hein? Tá bom demais. Então tá, meu querido. Então, tem mais alguém? Algum homem aí casado? Alguém que está participando? Então tá. Então, para mim, eu falo agora, né, no sentido de sermos nós que somos homens casados, de termos esse sentimento aqui, como lá da aula passada, de líder, de responsável da palavra de Deus para os nossos familiares, de sacerdote, de pregador. Então, esse 19, ele mexe muito com isso, ó, porque eu escolhi, né, referindo a Abraão, né, que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Então, o patriarca, ele tem essa missão de se manter no caminho, guarde o caminho, pratique a justiça e o juízo. Então, ele falou, estou conversando com quem escolhi para ser uma pessoa da minha presença. E isso deve fazer muito sentido para nós, principalmente os homens, de assumirmos essa responsabilidade. As mulheres não ficam tão fora, não, porque as que são casadas, elas são as matriarcas da casa, as que são solteiras, em nome do Senhor Jesus, vão casar, vão formar famílias conforme a vontade do Senhor, e também ter essa responsabilidade aqui junto. Porém, entre o homem e a mulher, aqui neste caso, é de Abraão, tá certo? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, se ele permanecesse, praticasse a justiça e o juízo, todas as promessas iriam se cumprir. Para nós, da mesma maneira, se nós permanecemos na presença do Senhor, se nós praticarmos aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, sermos honestos também, as promessas que ele tem para os que temem, nós também vamos receber aqui. Tá certo? Ótimo. Então, o clamor, disse, o clamor, o que estava vivendo aquela sociedade de Sodoma e Gomorra, aquela coisa que tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, por mais que pareça gostoso, por mais que pareça que nada acontece aos ímpios, por mais que pareça que quem pratica o pecado sempre sai ganhando, não. A resposta final é não. Tanto aqui nessa passagem, quanto sempre foi, né, nas horas de Deus. Não. Então, sempre vai ter o castigo do pecado. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que vindo. Então, ele anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quem morava lá? Vocês se lembram da aula passada? Quem falou, vou escolher as Campinas? Oi? Ló. Ló, o sobrinho dele. Então, Ló, você vê que na aula passada, ele escolheu a Campina. Ele já, logo depois, ele já foi morar na cidade. Esse que é o que chama atenção, né? Então ele falou, não, eu vou escolher ficar nas Campinas. Campina é o campo, né? É o pasto, é a vida da natureza. Ele já foi para o lado da cidade. Então você vê, ele foi lá esse crente Jó, esse crente Ló, ele foi lá. E aí, então, tem algo aqui muito gostoso de se ler, tá certo? Que é a intercessão, né, de Abraão pela cidade. Ele temia, sim, a morte dele. Ele não queria a morte do seu sobrinho, lógico. Só que aí ele vai fazer a oração, ele vai fazer o pedido, vai fazer a intercessão, ele vai aqui dialogar com o Senhor, né? Num sentido, não só pensando em Ló, mas e quando ele fala assim, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, né? E chegaram lá. Aí ele começa. Então, aqueles dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. Ficou o Senhor. Por isso que a linha de raciocínio que eu expliquei no comecinho aqui, ó. Destruirás o ímpio com o justo? Se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir, né? Longe de ti que faça tal coisa. E esse versículo agora, do 25, né? Longe de ti que faça tal coisa. Matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Então, lembrando, o justo vai ter julgamento diferente mesmo do ímpio, né? Longe de ti.
Aí esse versículo sempre ficou na minha mente. Desde quando eu comecei a ler a Bíblia, desde quando eu comecei no seminário, esse negócio aqui ficou na minha mente. Pensei assim, ó, o versículo diz, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, de tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê de injustiça, de corrupção, de falcatrua, tanto de pessoas que você conhece, ou de políticos, ou de alguma empresa, ou de alguém, um trambiqueiro qualquer que você, infelizmente, passou pela mão dele alguma coisa. Esse versículo diz, não fará? Quer dizer, vai deixar assim, né? Dessa maneira, né? Então, o Abraão estava clamando a Deus justiça. Olha, naquela cidade lá, se tiver 50, vai destruir. E vai destruir os 50, os 50 justos, junto com os ímpios. E se eu achar ali 50 justos, não vou destruir. Aí ele me atrevo ao Senhor ainda, que sou pó e cinza. São 2 versículos que eu não esqueço, né? Inclusive, eu falei esse pedacinho hoje para alguém. Falei assim, nós somos pó e cinza, não temos significância nenhuma. Nós não somos importantes para nada. Né? Quanto mais nós temos a ideia de que somos trapos de imundícia, aí sim nós vamos entender o que é o amor de Deus, tá certo? Eu que sou pó e cinza, quer dizer, ele se rebaixa, né? Mas se tiver lá 45, não vou destruir por causa dos 45, né? Se eu tiver ali 40, não vou destruir por causa dos 40. Dos 30, também não vou fazer por causa dos 30. Não destruirei por causa dos 20. Mas, Senhor, só mais essa vez, se tiver 10. Agora, você entendeu o clamor, você entendeu a oração, você viu a ousadia de Abraão de falar com Deus, isso nos ensina a sermos ousados na oração, persistentes na oração, certo? E aqui, o que sobrou? Não havia sequer 10 justos. Não havia sequer 10 homens que agradasse a Deus naquela região, Sodoma e Gomorra. Né? Alguns historiadores chegam por perto ali naquela época ali, no mínimo, 30 mil pessoas. 30 mil moradores. Tem gente que fala muito mais do que esse número. Eu vou ficar com esse número. Algumas pessoas, contando toda a região, 300 mil. Mas ali, 30 mil. Mas 30, aí não tinha 10. Para você ver o caos que aquela sociedade vivia. Né? Aquela e essa que nós vivemos hoje. Não tem diferença alguma. Né? Não tem diferença alguma. Né? E aí, no capítulo 19, esses 2 anjos, agora é a vez deles entrar em cena com o nosso conhecido, né, sobrinho Ló. Né? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos da Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Né? Quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se como Abraão. Né? Então, na entrada da cidade daquela época, só para lembrar bem rapidinho, não era aberta como hoje. Todas aquelas cidades, por questão de segurança, eram cidades com muros, fechadas, literalmente fechadas. Lembra de Jericó? Então, por quê? Só quero relembrar que cada cidade era cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é quando uma cidade ela não segue as leis de outras, que no caso, Cornélio Procópio segue Curitiba. Beleza? Então, não era assim naquela época. Por isso, os negócios, os juízos, as condenações, a compra e venda, elas eram feitas publicamente na entrada da cidade. Então, só ficavam ali na entrada da cidade os sábios, os grandes comerciantes, as pessoas influentes, os juízes da cidade, e Ló fazia parte de um deles, tá certo? Então, disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a minha casa, pernoitai nela, fique em casa, que vai dar um banquete para vocês. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. Então, antes que esses 2 anjos, eles entrassem na casa de Ló, as pessoas daquela cidade já estavam de mau coração, com más intenções sobre esses 2 homens, só que eles, né, viram 2 homens. Ló os recebeu como 2 anjos, tá certo? E chamaram por Ló e disseram, onde está, né, onde estão os homens, tá vendo? Homens, né,
que à noitinha entraram em tua casa, traz-os para fora e nós, para que abusemos dele. Tem alguma tradução? Alguém está com a Bíblia aberta aí com uma tradução diferente dessa? O verso 5? Aqui, Eu tô. isso, pode ler o seu, por favor. Posso ler? Pode ler. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles, é isso? Isso mesmo. Então, na minha, né, ela não nem sequer arranha o que realmente os homens queriam fazer. A sua vai ser um pouquinho mais profunda. A sua é melhor que a minha. Então, nessa palavra aqui, aí está relações, ou seja, relações íntimas. Sim. E abusemos dele, que era a minha fica meia boca, né? E a palavra conhecer, que também tem umas traduções que tem a palavra conhecer. Só que esse conhecer é a mesma lá, e depois da morte de Abel, né? E conheceu Adão, a Eva, lembra dessa palavra? Conhecer, até que nós comentamos, não conhecia, não, ele teve relações íntimas. Então, olha o que aqueles homens, né, da cidade queriam fazer com os anjos. Fica fácil de entender agora, você não entendeu o que eles queriam. Eles queriam realmente ter relações sexuais com esses dois camaradas. Olha o caos, né, daquela sociedade. Tá certo? Então, alguns historiadores também trazem que, muito mais por causa disso, da onde vem homem com homem sodomismo. Da onde vem isso aqui. Se você é sodomita, é baseado nisso daqui. Tá certo? Muitos outros livros, muitos outros comentários, né, trazem isso aqui dessa maneira. Então, eles queriam ter lá suas relações sexuais com esses caras. Meu. Aí eu pergunto, qual é a sociedade pior, eles ou nós? Então vamos lá. E saiu então Ló para a porta. E Ló, num desespero, querendo que salvar ali, que aquilo não acontecesse, ele também teve uma ideia que não tem cabimento, né? Olha, ele ofereceu as duas filhas para os caras. Esse é o Ló. Mas ele é crente. Mas ele estava ali naquela situação, né? Nada façais. Ele queria defender tanto, ele ofereceu as duas moças, né? Aí fala, não queremos nada com isso, nós queremos ela. Olha, verso 9. Eles, porém, disseram, não queremos, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Então, aqui, mesmo que Ló não estava na comunhão com o Senhor, como deveria de estar, né? Não estava tendo contato com o tio dele, que era um homem de Deus. Mas tudo que ele viveu com Abraão, tudo que ele aprendeu com Abraão, ele usou em Sodoma ao ponto de ser um estrangeiro que julgava as pessoas naquela cidade. Porque pretende ser juiz em tudo, né? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, os dois lá, estenderam a mão, né, e fecharam a porta. E feriram de cegueira aquelas pessoas até que eles se cansaram de procurar a casa. Naquele desespero, foi assim, olha, vai acontecer alguma coisa aqui. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro? Os teus filhos, as tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegar até a presença do Senhor. Deus nos enviou para destruir e matar tudo e todos. Olha aqui, tá certo. Duas coisas. Avise os teus, porque vai haver uma grande destruição. Tá certo? Isso me faz lembrar de uma grande destruição que, de certa maneira, virá. Quando ele fala aqui, avisa os teus. E essa palavra aqui, destruição, sabe o que eu coloco aqui, eu apresento, para a gente ter muito mais consciência da vida que nós temos aqui e o que Deus está nos proporcionando a viver? O Evangelho. Então, aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês olhem para esse versículo e vejam a importância do Evangelho para os teus.
aqueles parentes, aqueles primos, aqueles tios, aqueles cunhados, aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas da sua infância, os teus vizinhos que têm muita consideração por você, aquele colega seu de escola, aquela colega sua de escola, aquela pessoa que foi no teu casamento, aquela pessoa que você ama. Então aqui diz, vai aos teus e diga a eles que se não tiver Cristo Jesus, perecerão na eterna destruição, banidos da face do Senhor. Então, quando eu estou fazendo evangelismo pessoal, quando eu estou falando de Cristo para as pessoas, eu sempre falo mesmo, tento de todas as formas colocar e apresentar para as pessoas a vida eterna, o perdão, o amor, misericórdia, graça e como alcançar isso, né? Salvos pela graça mediante a fé. Ponto. Aí também fala assim, ó, nesse mesmo evangelho de salvação, também é apresentado a perdição, a morte eterna, as trevas eternas, e você escolhe o que você quer. Então, quando eu apresento, eu sempre falo também que tem um castigo horrível que vai acontecer, uma condenação que vai acontecer, e na sequência dessa condenação aí que é o castigo eterno, o horror eterno, a destruição eterna, né, da presença de Deus na vida das pessoas. Então, saiu Ló para avisar, né, aos seus genros. Então, aqui, alguma tradução traz diferente? O verso 14, por favor? Ronaldo, lê de novo. Lê para mim o verso 14. Posso? Isso. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Isso. Então, aqui é o seguinte. Então, naquela época tinha o costume de quando ia se casar, dava-se por casado, que era prometido em casamento. Por isso que lá, no verso 8, ele apresenta as meninas como virgens, aqueles que estavam para casar. E eles não acreditaram. E assim é até hoje, né? A incredulidade tomou conta. Ao amanhecer, apertaram os anjos, tá vendo? A palavra anjos, viu? Porque a gente fala os dois anjos, no verso 15. Apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, sai daqui, porque o castigo da cidade vai acontecer. Ao demorar-se muito, olha a misericórdia de Deus aqui, cara. Demorar-se muito, pegaram na mão, pegaram na mão da mulher, das duas filhas, e foi sendo o Senhor misericordioso, e o puseram fora. Quer dizer, olha, aí você pode falar, mas ele estava longe de Deus, mas ele não estava ali não era a vontade de Deus para aquele rapaz, para aquele homem, para aquela família. Não é mesmo, eu concordo com você. Eu quero ler, né? Eu vi o Alex aí? Você está aí, Alex? Tô aqui sim, pastor. Então lê para nós aí. Eu entrei atrasado. Tá bom, não tem problema. 2 Pedro, capítulo 2. Você está com a Bíblia aberta aí? Não, vou abrir, só um minuto. Então vai lá. 2 Pedro, capítulo 2 e verso 6. Vai lá. Pode ler o que você achar. Deixa aí? Só um minuto. Lê o verso 7. Tá Não, pastor, fala de novo o versículo. Segundo Pedro, capítulo 2 e verso 7. 2:7. É. Se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Olha, essa tradução é certeira, tá melhor, perversos. Então eu quero dizer, mesmo que Ló estava lá, não estou dizendo para que você viver a vida de Ló, tá? Vamos devagar. Mesmo que Ló não estava no lugar de Deus, não estava ali aparentando servir a Deus, mas ele não estava contaminado assim com a cultura, não estava contaminado ali com os costumes, porque aqui está dizendo que ele se afligia, na minha tradução, se afligia, e na sua está dizendo que ele, repete de novo, o Alex. E se livrou ao justo Ló.
atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Então, ele passava por momentos difíceis, ele se atormentava ao ver a vida daquelas pessoas, tá certo? Então, tá, obrigado. Vê o 8. Posso falar só a minha tradução? Que eu tô... Pode, pode, Posso, porque tá bem diferente. Aqui fala assim, ó. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Olha só. Não, tá eles vendo? não tinham princípios morais. Não tinham princípios morais, eles não respeitavam família, não respeitavam as pessoas. Por isso eles queriam fazer sexo com aqueles dois. Fica mais claro agora para a gente poder entender, né? Então tá. Então, o Ronaldo, lê o 8, então, por favor. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Ótimo. 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Vixe, isso é profundo, né? Então você vê aí que mesmo Jó, que não era ali da vontade, aquele não era lugar para ele, mas ele ainda se manteve, ele manteve o temor a Deus, ele manteve a sua vida, ele manteve, mesmo que ele fez aquela doidice de oferecer as meninas, mas ele ainda, né, ainda manteve, todo o tempo que ele estava lá, ele se manteve, ele não se contaminou, por isso que Deus teve a misericórdia. Olha como Deus é bom, olha como Deus ainda olha para nós, olha como Deus vê as nossas más escolhas, certo? E ainda assim, né, nós somos resgatados, né? É a mesma coisa. Hoje não vai aparecer o Deus, porque Deus já veio, que é Cristo, né? Mas os anjos, eles vêm. Deus, ele envia os anjos, sim, eu acredito muito, né? Ele envia para nos livrar, para nos proteger, realmente para nos guardar de todas as formas. Deus usa pessoas comuns, né? Ali, para que trabalhem como anjos para nos abençoar. E foi o que aconteceu. Mas aqui no caso de Ló, foi literalmente os anjos, pegaram ele para fora, tiraram ele para fora, né? E aí, quando a destruição foi ordenada, certo? A destruição foi ordenada, e havendo-os levado para fora, disse, livra-te. Tá, pera aí, eu perdi um detalhezinho aqui, pera aí. Isso. Ah, tá, o verso 17, isso mesmo. Isso mesmo. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Estava na sequência do 17 aqui. Nem pares em toda a campina. Então, algumas instruções. Vai, não volta, não olha para trás e continua, para que não pereças. Respondeu Ló, assim não, senhor. Olha, mas o cara é brincadeira. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a misericórdia que mostraste, salvando a minha vida. Ele pediu para ir para outro lugar. Literalmente para outro lugar. Vai para outro lugar. Verso 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. O enxofre é uma substância química que ela age como ácido e tem um cheiro fortíssimo, né? O fogo, né? E algumas pesquisas, de arqueologia lá nesse lugar, né, mostram que há ainda vestígios de pedaços de meteoros que sofreram altíssima temperatura. Então, pode-se dizer, teoricamente, que a chuva de fogo, né, bolas de fogo aconteceram nessa cidade. Que horror, que terrível, né? Que algo estrondoso, né? Então fez o Senhor, no verso 24, chover enxofre e fogo da parte do Senhor, né? É um fogo devorador o nosso Senhor, né? Terrível coisa é cair na mão do nosso Deus, né? Então, haverá ainda para nós
os salvos, nós vamos passar por julgamento, certo? Por condenação, sim. E tudo que nós fizemos lá em Coríntios diz, né, que vai ser provado pelo fogo. Nós não vamos passar pelo fogo. O que nós fizemos, se o que nós fizemos e que estamos fazendo, o que iremos fazer ainda, está baseado em Cristo, nos apóstolos e nos profetas, vai passar. Tá? O que nós fizemos, que não está em Cristo, não está nos profetas, não está nos apóstolos, não vai, né? Para que haja o galardão de tudo isso. E os ímpios, sim, os ímpios sofrerão uma eterna perdição, algo terrível. E aqui é só uma amostra, certo? Aqui é só algo para a gente poder se inspirar, orar mesmo a Deus, se corrigir, né? A gente se corrigir, certo? Andar no caminho, como de Abraão, como foi lá, praticar a verdade, sermos fiéis nisso, para que então Deus, se Deus vê nos nossos corações algo que ele pode fazer com o que ele fez com Abraão, aí sim nós vamos ter a autoridade do Senhor para que a gente possa então conduzir as pessoas ao Evangelho, apresentar o Evangelho raiz, o Evangelho simples, verdadeiro, salvos pela graça, e apresentando o nosso Deus como que ele é: amor, perdão, misericórdia, salvador, mas também um juiz de toda a terra, né? E que há sim um castigo terrível para aqueles que não creem. Então, voltando lá, só que aconteceu, olha só, subverteu, quer dizer, acabou com aquela cidade, acabou com aquela campina, acabou com aquela região. E essa região está ali por perto também ali Vou continuar a leitura aqui primeiro, vamos lá. Nascia tudo que nascia na terra pereceu. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então ela desobedeceu. Ela achou que ela poderia dar uma olhadinha, fazer alguma coisa, fazer algum gracejo, ou ver aquela coisa que Deus falou que não era para nem usar para trás, e ela se tornou o quê? Uma estátua de sal. Essa estátua de sal, milhares de estudantes, milhares de cientistas e arqueólogos e todos os que trabalham com essa área de escavações tentam achar alguma coisa, porém nada foi achado, apenas que aquela região para onde eles foram ali tem uma quantidade de sal imensa, é certo? Até os dias de hoje, que é alguma parte ali também por perto ali do Mar Morto, isso que eu queria ter falado aí, tá certo? Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e retirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Tudo que Ló tinha, toda a sua riqueza, foi perdida. Tudo que ele tanto queria, quando ele fez aquela separação, ele imaginou todo o comércio, tudo que ele ia ganhar, ficou perecido. Perdeu-se tudo. Enquanto as pessoas morreram e aquela cidade foi destruída, aquele que estava na vontade de Deus, protegido e até assustado de ver a fumaça daquela queima, daquilo tudo destruído. Mas esse capítulo 19, horroroso aqui, apresentando essas histórias que a gente deveria muito temer mesmo, não termina aqui dessa maneira. Porque, sabe aquele ditado, não tem o que está ruim que não pode ficar pior? O cara ficou tão sem nada que foi morar numa caverna. Passando-se o tempo, a filha mais velha falou: olha, não tem homem aqui. E se nós não tivermos filhos, o nome do nosso pai vai deixar de existir, porque vamos morrer. Nós não somos casadas, não temos filhos. Aí a mais velha embebedou o pai e teve relação com o pai. No outro dia falou: olha, na noite passada eu embebedei o nosso pai e tive relação com ele. Faz você o mesmo. Vamos encher ele de cachaça, ele vai ficar bebão e você vai lá para que a nossa família continue. Rapaz, não é que foi mesmo?
Verso 36. E assim, as duas filhas de Ló engravidaram, conceberam do próprio pai. Se não bastasse isso, disso, tá? Disso, vou falar a palavra disso, tá? Saíram um povo chamado Moabe, Moabitas, e Amon, Amonitas. E a história, nós vamos ver ainda o que esses dois, quer dizer, esses dois e seus descendentes fizeram para depois lá, como conviveram com os descendentes de Abraão. Foi uma treta atrás da outra. E depois ainda, quando eles se juntavam, que nós vamos ver depois, eu já vou adiantar, quando eles se juntavam com os descendentes de Esaú, olha, vou falar para você, viu? Quando a gente sai da vontade, por isso que eu temo, olha, você mãe, né? Você pai, a gente tem que pensar muito, porque se a gente apronta alguma coisa, olha, nossa descendência pode sofrer, né? E no caso do Ló, né? Ele deveria, não, ele deveria ser líder, ele deveria ser e ser esperto de não entrar na cachaçada, né? Para não sair essa daqui, né? E quando se faz alguma coisa errada, como nossa descendência pode sofrer? Ultimamente, nos últimos meses, eu tenho pensado muito disso, sabe? Vamos continuar aqui, então. O capítulo 20, o Abraão, ele continua indo muito rico, ele continua muito famoso, ele continua na presença de Deus, tá certo? Ele foi numa região. Chegou lá, ele ficou, olha, depois de tudo, né, que estava acontecendo com ele, mesmo assim, ele pisou na bola também, de certa maneira. Ele chegou no lugar, ficou com medo das pessoas daquele lugar e ele combinou com a esposa. Falou, olha, fala que você é minha irmã. E aí o camarada, o principal daquela região, né, iria pegar a Sara, né, no verso 6. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido de pecares contra mim. Então Deus falou com ele, falou, essa mulher tem marido, e depois esse cara, desse idólatra, ele chama a atenção de Abraão, falou, Abraão, por que você fez isso? Verso 7, agora, pois, restitui a mulher e o teu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então, aquele líder daquela região, ele queria pegar a Sara. É irmã, né? Não tem problema, né? Mas ele não era irmã, era esposa, né? E aí, então, Deus conversou com ele, devolveu a mulher para Abraão. Aí é interessante, as pessoas daquele lugar reconheceram a pessoa de Abraão como alguém do Senhor, não é certo? Aqui ainda, ele vai dizendo que depois ele ainda dá mais presentes ainda para Abraão. No verso 15 tem uma coisa aqui, vamos lá. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habite onde melhor te parecer. E a Sara deu presentes a ela. Tá? E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e sua serva, de sorte que elas pudessem ter filhos. Você entendeu o que ele fez? Ele estava orando e queria a vida inteira um filho. Não teve. Teve só a promessa de ter o filho. Ponto. Aqui ele ora para que outras pessoas tenham filhos e tiveram filhos. Olha, porque o Senhor havia tomado estéreis todas as mulheres da casa de Meleque, por causa de Sara, mulher. Então, o que ele não tinha, aquelas mulheres receberam logo de pronto. Você entendeu? Então, olha como que Deus era com Abraão, e por que Deus fez isso? Para que ele pudesse ter paz, porque aquelas pessoas
poderia muito bem fazer guerra com ele, mas sendo ele de Deus e vendo que a oração dele resolveu o problema de muitas mulheres lá, não teve guerra, ao contrário, teve paz e ele ganhou muitos presentes. No verso 21, aí sim, ele consegue o que ele tanto queria na vida dele. Simplesmente o nascimento do filho, né? Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que foi combinado lá naquela visita. Tá certo? Tá bom. No verso 4, capítulo 21. Abraão circuncidou seu filho, quer dizer, fez aquela operaçãozinha da fimose lá, nós já conversamos sobre isso, tá? Porque isso era a marca, isso era para dizer que aquele homem, que aquele nenezinho, era de Deus, tá certo? Quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, estava tudo bem, estava tudo muito bom, estava completo, pronto. A felicidade morava aí nessa tenda, né? Não é bem assim. Por quê? Porque aí o Ismael já estava crescidinho. E aí, então, ele colheu um pouco, né? Daquilo que ele fez, sem a orientação de Deus, sem orar a Deus, sem Deus dar resposta. Quando ele engravidou a Agar, a serva, né? Aquilo não era de Deus, não era o plano de Deus para a vida de Abraão. O que aconteceu? Agora ele vai ter que sentir muito. O quê? Rejeitar a escrava. Olha o verso 11, né? Toda aquela rejeição. Então, o Ismael criou problema com o Isaac. E Rebeca não gostou, né? Rebeca não, e Sara não gostou. Então, houve um atrito familiar. Nesse atrito familiar, dispensar, mandar embora a escrava foi a ideia da Sara. Verso 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Quer dizer, não, esse Ismael, deixa que a gente vai resolver. A questão era, né, deixa isso, o que ela está falando realmente é para ser feito, porque eu tenho algo maior, algo grande, que é com Isaac. Então vamos lá. Levantou-se, né? No verso 13, eu quero chamar a atenção o seguinte: mas também do filho da serva farei uma grande nação. Então Ismael não foi qualquer pessoa, ele também foi um patriarca, só que ele não foi da vontade de Deus, não aparece isso na Bíblia, a gente fala, porque aqui ele fala depois, a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, apresenta o que ele foi também teve 12 filhos, também foi rico, também foi influente na sua época, mas ele não era um patriarca como Abraão, Isaac, Jacó e José, tá certo? Tá. Farei dele uma grande nação. Então tá aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre e despediu. E ele saiu errante no deserto de Berseba. E acabou a água. No verso 16. Afastando-se, aqui Agar, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque assim dizia, não quero ver o menino morrer. Levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e aí ele teve a vida dele. Foi flecheiro, habitou em Parã, casou-se com uma mulher do Egito, e então vem o povo árabe. Daí saiu, então, o povo árabe. No capítulo 22, Abraão faz uma aliança ali naquela região de amizade com Abimeleque, para ele poder viver ali, estava certo ali as condições deles que eles estavam ali, vivendo, e nessa região,
havia um povo, vamos falar deles aqui no verso 34. Eu vou só falar para a gente familiarizar um pouquinho. Depois, mais para frente, a gente vai estudar mais esse povo aqui. E Abraão, por muito tempo, foi morador da terra dos filisteus. Queridos, por enquanto, a gente vai ficar aqui. Vamos tomar uns 5 minutinhos e a gente volta daqui 5 minutos, pode ser? Beleza? Aí toma água, vai no banheiro e a gente continua aqui. Beleza? Beleza? Tá bom. Obrigado.
Ok, pessoal, alguém já voltou aí? Beleza. Tá bom? Ô, Davi, tudo bem, Davi? Alguém mais voltou aí? Brenda? Tô aqui. A Cassinha, é você? Você tá Sim, aí? Aí, tá bom, tá joia. Como é que tá a Duartina aí? Fala pra nós. tudo bem. Tá É, tudo bem, graças a Deus. tá frio aí? Agora esfriou. Choveu É, esses dias, agora deu uma é, esfriada. tá um pouquinho frio aqui em Cornélio, sim. Aqui tá prometendo aqui uns frios aqui pra nós aqui. Não, tá bom. Tá joia. Então, deixa eu. Todo mundo já voltou? Ou alguém tá fora ainda? Dá um alô pra mim aí. Vamos lá. O Alex tá aí, Alex? Fernando tá aí? Vamos lá. Vamos lá. Alex, tá por aí, Alex? Voltou? E sim. Tá. Tem dois Alex aí, por acaso? Tem ouviu uma vozinha? Hã? Quem tá aí? A Fernanda e a Eu. Milena. Hã? Como Não, é que tá? a Fernanda. Tá a Tudo Fernanda. bem? Tudo Não, bem, professor? não, tem mais alguém assistindo a aula? Tem mais alguém aí assistindo a aula? Hã? Oi para você, tudo bem? Tudo. Então, tá. Para quem não sabe ainda, fala o seu nome aí para a turma aí, para saber. Milena. Hã? Milena. Fala. Então, tá. Para quem não sabe, é a Milene, né? Então, tá bom. Então, Alex, eu vou fazer a chamada aí. Tá. O Aurelino. Presente. Tá bom. A Brenda. Presente. Tá bom. Tá joia, Brenda. Tá muito bom. Cassinha. Presente. Ah, tá escrito Cássia, eu não consigo falar Cássia, não conheço Cássia, conheço Cassinha. Ninguém me chama de Cássia. Lá no céu vai ser esquisito chamar você de É outro o nome. tamanho, né? Talvez lá no céu você maior, aí Ah, tem que então essa eu vou contar para Kelly. Ô, bem, talvez eu vou ser maior. Não acredito. A Cassinha falou assim, tá falando de trocar de nome. Ela falou que talvez lá no céu ela vai ser maior. Então eu vou falar para Kelly pedir isso também para Deus, se ela quiser ser maior. Essa eu nunca tinha ouvido. Gente, vocês entenderam o que é essa casa? Não acredito, cara. Ô, Pastor Silvio, Misericórdia. você perdeu então do Pastor Valdir. O que ele falou? Se puder escolher, ele quer escolher ter um cabelinho assim, bem lisinho, assim, para ele ficar colocando pro lado. Gente, eu tô de a pé com esse povo. Eu tô de a pé, não, tô de a pé com esse povo. Aurelino, você não sabe o que você tá conhecendo esse povo batista, rapaz. Imagina o tio com risquinho do lado. Como é que é, Davi? Imagina o tio Valdir com risquinho do lado. Risquinho do lado? Não acredito! O nome dessa da Cassinha, eu nunca tinha imaginado que alguém ia pedir uma coisa dessa para Deus lá no céu. Você vai chegar, chamar ele no canto para conversar, falar, Senhor, eu sofri tanto porque eu era baixinho, agora eu quero ser. Não acredito, cara. Essa eu não tinha ouvido. Gente do céu. Bateu o recorde, viu? Bateu o recorde. Davi, você tá aí? Fala a presença para nós, Davi. Presente, tio. A Gabriela, ela tá aí? Eu não vi a Gabriela? Não ouvi a voz dela? A Gabriela não tá? Tá bom. O Ronaldo. Presente, pastor. Tá bom. Tá. O João Maranhão não tá. Ele só não tá vindo nessas aulas, ó, mas ele não desistiu, não, né? Alguém sabe alguma coisa? Sabe alguma coisa, Cassinha? Ele falou que não ia desistir, não. Falou que ele está em falha com todas as aulas, mas ele vai tentar voltar. Tá bom. Deus abençoe que dê certo. Tá bom. E a Kessia, né, Kessia? Tudo bem, Kessia? Presente, tudo bem? Não, tá bom. Não tinha ouvido sua vozinha hoje aí? Tá bom. Alguém ficou de fora? O Vanderlei tá participando? Alguém sabe alguma coisa?
Ele está participando de outras aulas, por gentileza? Alguém sabe? Não, tá bom. Então vamos. Ô, Silvio, Oi. a Gabriela, ela avisou hoje que ela não ia conseguir participar essa semana, mas ela vai assistir a aula online. Beleza, então. Ela pediu até para mim avisar você. Beleza, e o então. Vanderlei também não está participando, já faz algumas aulas mesmo, não é só a sua não, as outras também. Tá, vou dar uma perguntada depois lá. Beleza, gente. Então a gente já voltou, nós voltamos, tá ok. Agora, vamos entrar aqui num capítulo aqui de pregação. Já ouvimos muitas pregações e sempre tem para a gente aprender, tá certo? Um capítulo que mostra convicção, um capítulo que mostra convicção de fé, né? Obediência, um capítulo que mostra um homem submisso, tá? Um capítulo que mostra Deus, né? Provendo e provas sempre. Olha, o crente, quando eu falar o crente, né? O homem e a mulher, tá? Que não passa por provações, que não passa por dificuldades, que não passa por problemas de saúde, que não passa por problemas financeiros, que não passa por problemas no trabalho, na vizinhança, na igreja, olha, ele deve estar cedendo muito às coisas do mundo, porque quem vai viver as coisas do Senhor, quem realmente vai, é um sacrifício, você vai ter que se doar, você vai ter que se esvaziar, você vai ter que se humilhar para você ter de Deus na sua vida. E esse capítulo 22, ele vale a pena a gente dar só esse pedacinho aqui da parte, pelo menos esses 19 capítulos aqui, da gente poder se ambientar, tirar lições. Então vamos lá, tá certo? Eu vou pedir aqui para Kessia. Kessia, lê para nós aqui um pouquinho aí, os primeiros versículos aí. Capítulo 22 de Gênesis. 22, 1. Isso. Então, conforme você falar, eu vou interrompendo você, tá bom? Só para a gente pegar a coisa aqui. Capítulo 22. Isso. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Isso. Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, você vê aí, que quando Deus o chama, né, ele fala, eu estou pronto para o Senhor. Quando esse eis-me aqui, é aquela prontidão de estar para Deus. Isso é importante para nossas vidas, tá certo? E aí Deus pede para ele o que ele mais amava. A única coisa que ele tinha, vamos falar a palavra coisa, a única coisa, aquilo tudo que ele tinha era o Isaac, não era a riqueza. Sim, ele era rico, ele tinha gado, ele tinha muito empregado, ficou mais rico ainda depois que fez, né, passou toda aquela parte do Abimeleque, negócio todo lá, tá certo? E Deus pede ele não pede qualquer coisa, né? Rapaz, eu esqueci, eu enchi o copo d'água e deixei em cima da pia. Eu posso pedir licença para vocês? Eu vou lá pegar rapidinho, porque minha garganta secou aqui, tá? Aguenta um pouquinho aí. Pera aí. Obrigado por fazer vocês esperarem, tá? Então, aqui, nós vemos aqui a prontidão de Abraão, nós vemos que Deus pediu para ele o principal da vida dele. Olha, há momentos da vida, da nossa peregrinação neste mundo, que nós vamos passar por provas e vai ter coisas difíceis e vai ter aquilo que é o principal, que nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Geralmente tem a ver com dinheiro. Geralmente tem a ver com emprego, né? E isso eu passei algumas coisas
algumas vezes na minha vida aqui para que eu pudesse estar hoje aqui, né, fazendo a sala de seminário com vocês. Então vamos lá. Continua a leitura. Vai lá, Kessia, continue. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência imediata. Eu peço perdão para vocês, que aqui eu já começo a aula e eu penso que eu já tinha falado. A nossa aula, ela não vai ter nesses capítulos, não vai ter aquela folha que eu sempre entrego para vocês. Então eu deveria ter falado. Você vai anotando. Alguém tem costume de anotar? Anotando alguns Sim. pontos da aula? Você, Ronaldo, você anota? Sim, Eu anota. anoto também. A Brenda anota também? Anoto. Anoto. Kessia? Anoto. Isso. Cassinha? Anoto sim. Isso. O Davi também, Davi? Opa, tio, eu tento anotar. Isso. Anota alguns pontos, algumas falas, alguns versículos, algumas situações, às vezes um subtítulo, isso ajuda muito, como aqui no caso do verso 3, obediência imediata. Ele não murmurou, ele não ficou perguntando, ele não quis negociar com o Senhor, ele não ficou em oração, ele já foi logo obediente. E é isso a marca de um servo do Senhor. Certo? Vamos lá. O Davi? Oi, Davi, tio. você está com a Bíblia aberta aí? Tô, tio, tô. Então vai lá no verso 4. Obrigado, Kessia. Vai lá no verso 4. Gênesis 22, verso 4. 22, 4. Isso. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, versículo 5. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento e o menino e vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Então tá aqui, esse versículo. O que Deus tinha pedido para ele fazer no verso 2? Fala, pode responder, pessoal. O que Deus tinha pedido? Para que ele fosse para a terra de Moriá e oferecesse o filho em holocausto? E oferecer de que forma? O que ele tinha que fazer literalmente? Sacrificar? Outra palavra mais forte para a gente poder entender. Matar ele? Matar, exatamente. Olha só, no verso 2, Deus falou, vai lá e mate seu filho em sacrifício. No verso 5, ele fala, eu e o rapaz, nós vamos lá e depois voltaremos. Você percebe aqui a convicção desse camarada? A convicção que a gente já vamos falar. A obediência e a fé que Abraão tinha era tamanha que se eu vou matar, mas Deus vai ter que cumprir a palavra dele, porque é de Isaac que vai sair a descendência toda, então ele tinha. O que ele tinha? Vamos lá em Hebreus. Tem que ser em Hebreus, né, capítulo 11, né? Tem que ser em Hebreus, meus queridos. Tem que ser em Hebreus, capítulo 11 e verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar, ou seja, matar o seu unigênito, o seu único filho, aquele que acolheu alegremente nas promessas, a quem tinha dito, Isaque será chamada a sua descendência. Verso 19, anote aí, risca aí, verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Então você vê, né, a convicção. E quando Deus vê isso, né, quando nosso coração é limpo para com as coisas do Senhor, e nós estamos vivendo na presença dele, temos prazer de obedecê-lo, e uma fé convicta, uma fé tomada mesmo nas nossas atitudes, as coisas de Deus vão ser conosco. Deus vai pôr a mão sobre nós, sobre o que nós fazemos, sobre os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas doenças, a nossa falta de conhecimento, né?
aquilo tudo que das nossas falhas, que ainda nós não temos de Deus, não vivemos ainda, a nossa fé, ela vai fazer com que Deus vá nos capacitando. Tomou Abraão a lenha, continue lá, Davi. Verso 6. Verso 6. Abraão pegou a lenha para sacrificar e pôs-o nos ombros de Isaac. Pegou a faca e o fogo e os dois foram andando juntos. Daí... Olha só. Isso, continue. Pode continuar, tio? Pode. Daqui a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaac perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneiro para sacrificarmos? Então, Abraão... Por que ele fez essa pergunta? Porque já era do convívio, já era da vidinha do nosso camarada Isaac aqui, ele estava um pouco crescidinho, né? Então, ele já tinha visto o pai fazer sacrifício. Olha, tem a lenha, tem o fogo, tem aquela faca especial, né, para fazer para matar o bichinho. Cadê o bichinho que vai morrer? Cadê literalmente aí, né? Cadê o cordeirinho? Cadê a ovelha? Cadê o que o senhor vai matar? Aí o verso 8 é um clássico da Bíblia. Continue lá, meu querido Davi. Verso 8. Abraão respondeu: Deus dará... Peraí, porque eu tô meio ruim de vista. Oi? Peraí, tio. Verso 8. Deus dará o que for preciso para... Então lá, vamos ajudar você aqui, tá? Olha, na minha tradução, tá assim, Davi. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, a fé de que Deus iria dar um jeito naquela situação era ali como é que eu posso dizer para vocês ali? O âmago da relação de um pecador com o Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha vivido as coisas de Deus, ele já tinha aprendido a confiar em Deus, ele já tinha sido repreendido, né, pelo Abimeleque e lá no Egito também. Então aqui ele já estava mais maduro, ele já estava com muito mais experiência, e essa convicção levou a dizer: Deus vai dar um jeito, Deus proverá. Então, muitas das vezes, nas nossas orações, nas nossas conversas, quando nós estivermos naquela situação de perrengue difícil, vamos lembrar desse versículo que Deus proverá as coisas para nós. Proverá para a sua igreja, proverá para a sua casa, proverá para a sua saúde, proverá para a sua renda, proverá para o seu ministério, proverá para os seus estudos, proverá para os seus filhos. Tendo isso em mente, né, quando nós temos essa fé, isso agrada a Deus, né? E isso vai fazer com que Deus tenha prazer de nos usar e de mover a nosso favor. Tá certo? Chegaram ao lugar designado, armou toda aquela situação. Quando Isaac deitou, ele já sabia que ele era o bichinho, né? Ele que era o animal. Detalhe, que o filho aqui não fala bem a idade dele, mas já tinha passado alguns anos. Então, Isaac, ele já tinha, se ele tinha condições de carregar a lenha nas costas, então ele já tinha condições também de dar uma rasteira naquele velho e rapar na canela, e voltar para a tenda, né, e dizer: mãe, a senhora tá louca, aquele doido lá queria me matar. Ele me colocou lá como ovelha e veio com a faca em cima de mim e eu dei um jeito de fugir. Não. Isaac também teve sua submissão. Também teve o mesmo sentimento de abaixar a cabeça, de deixar a coisa rolar e deixar a palavra que o pai o ensinou, que Deus ia prover. Interessante isso, né? De certa maneira, alguns pregadores fazem uma correlação, né, entre Abraão, Deus, e Isaac, Jesus. A submissão que Isaac teve, ele sabia do que estava acontecendo, ele não fugiu do que ele tinha que passar ali, né, daquela situação. É a mesma coisa Deus. Deus seu único filho, viu todo o sofrimento que o filho ia passar,
ele viu a necessidade de ter um sacrifício, e quando houve, né, essa obediência, agora vamos colocar dos dois, né, do pai e do filho ali, aquela cena ali deve ter tocado muito o coração de Deus, né? Chegaram ao lugar, né, verso 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo. Cutelo é uma faca especial para literalmente fazer sacrifício em animais, né? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então ele tinha toda a intenção, né? Aquele olhar que ele estava vendo o filho ali, aquela mão estendida, aquela força, aquela intenção do coração dele de matar mesmo o próprio filho. Verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui, estou pronto, estou aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Como isso soou um alívio, uma liberdade, soou como um prêmio, né, para o nosso Abraão aqui, e até como também para reforçar a fé, né, e a comunhão de Isaac com seu pai, e muito mais ainda com Deus, saber que Deus ali o livrou daquela situação. Tendo erguido os olhos, viu ali um animal preso nos arbustos, pegou o animal, matou o animal, e ali tudo. E aquele monte ficou conhecido como o Senhor proverá, certo? E aquilo agradou tanto a Deus, que Deus falou, olha, vai ter uma descendência grande, vou te abençoar demais, as famílias vão ser abençoadas por você. Aí, isso, quando fala, as famílias são abençoadas por você, porque quando nós ouvimos o Evangelho e cremos de todo o coração, e quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do reino do céu, assim como a herança do Senhor. Então, nós, quando fala as famílias, são as pessoas que creem, nós somos filhos da fé, né? Filhos de Abraão pela fé. A mesma fé, essas mesmas atitudes, essas mesmas provas, essas mesmas obediências que nós aprendemos aqui com a vida de Abraão, também deve servir para nós também. Valeu? Então, aqui no final do verso 22, tem vários nomes aqui, tá certo? Vários nomes, que um desses nomes chega, né? Isso, no verso final, 22. Ótimo. Que chega o irmão de Abraão, né? Naor. Então, vamos bem rapidinho aqui. Que lá da onde estava, da onde ele saiu anos atrás, tá certo? O primogênito Bus, seu irmão, que é 22, Quesed, Azo, Pilda, 23. Betuel gerou a Rebeca, que nós vamos ver mais para frente quem é essa moça aqui. Porque primeiro eu quero terminar a aula de hoje aqui no capítulo 23. Isso, no capítulo 23, aonde acontece algo aqui que marca a vida de Abraão também, né? Tendo Sara vivido, capítulo 23, tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Aí o nosso camarada aqui, né, ficou sem a mulher dele. Então, aí ele compra uma parte de terra, mas não para ser morador, não para ser como vou ficar aqui e tal, por aí. Era para que enterrasse ali. Aí ele comprou uma chama Caverna de Macpela. Mas por que eu estou querendo dividir isso aqui com vocês? Porque no verso 6 está escrito assim, ouve no Senhor. Quer dizer, aqui são as pessoas conversando com Abraão, chamou o Senhor Abraão, tá? Não é o Senhor Deus, não. Tu és príncipe de Deus. Então, eu quero ressaltar aqui o seguinte, Abraão já era alguém muito conhecido de Deus, alguém com respeito da região imensa. Ele não ficou só o nome dele num lugarzinho qualquer, assim, vamos assim dizer. Toda aquela região, por onde ele passou, com aqueles povos que ele teve contato, o que ele foi vivendo com Deus, aquilo já estava sendo afamado. Essas histórias todas já estavam sendo contadas, isso aqui já estava sendo conhecido. Então, por isso que as pessoas, tu és príncipe de Deus entre nós. Quer dizer, as pessoas até sabiam que era uma bênção a presença de
Abraão lá na terra deles, para você ver, né? Então, eles fizeram esse acordo, tá? Comprou por certo preço aqui, tá certo? E, então, aquela, no verso 19, né? Verso 19, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, né? Aonde ele estava, fronteiro de Manre, e assim os filhos de Et se confirmou Abraão como direito do dono. A única, se fosse falar se realmente a única parte de terra física de Abraão foi para sepultar a Sara. Beleza? Pessoal, eu espero ter passado para vocês aqui algo que do nosso livro de Gênesis, dos nossos estudos, e quero reforçar aqui vocês o seguinte, tá? Quero reforçar aqui vocês o seguinte. Peraí, isso aqui. Tá. Quero reforçar vocês aqui o seguinte, de fazerem as leituras, tá? Você precisa, se você tiver atrasado alguma leitura, desde o capítulo 1 até aqui onde nós estamos no capítulo 23, então tire um tempo, tá? Para que você coloque em dia as suas leituras, as suas anotações e passe para mim, tá bom? O que você passar para mim de leitura é o que eu vou acreditar de que você está fazendo a leitura. Beleza? Alguém aí entendeu? Alguém ficou na dúvida? Beleza. Beleza, pastor. O pastor, na hora da chamada, você deu presente para Fernanda? Eu nem ouvi. Deixa eu ver. A Fernanda. Rapaz, não. Não, porque quando eu a chamei, ela não apareceu. Eu ia colocar assim. Tá vendo? Eu ia colocar assim, não ia ficar com falta, não, tá? Eu sabia. Tá tudo bem? Então, tá jóia. Então, façam suas leituras, manda para mim, tá certo? Eu vou perguntar, alguém ficou de me entregar o mapa, que não me entregou ainda, não mandou para mim, por favor? Eu fiquei, o mapa ficou ruim e eu vou fazer outro melhor. Tá, tudo bem. E alguém não mandou para mim a apresentação falada? Lembra disso? Que vocês faziam o comentário até onde nós estávamos estudando, até o capítulo 11? Eu mandei lá, deu certo, daquela forma. Ah, tudo bem. Então, eu estou reforçando, porque se por acaso alguém não mandou o mapa, manda para mim. Se alguém não me mandou, porque eu ainda vou fazer anotações direitinho aqui para a gente fazer a avaliação, beleza? Alguém o meu ainda não mandei. Oi, filho? Fala, irmão. O meu eu não mandei ainda. O seu... Tá aqui na minha mão. Tá aí na sua mão o mapa? Ainda não. Tá bom. Você vai mandar para mim, né? Vou, tá aqui. Então, se não mandar para mim, você vai morrer no deserto, filho. Tá bom. Tá jóia. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Qualquer dúvida? Quando vocês fizerem suas leituras, pode aparecer alguma dúvida. Por favor, mande essas dúvidas, porque eu as tenho como valiosas, tá? Porque aí é uma forma da gente aumentar e melhorar ainda mais os nossos estudos. Quando você tiver alguma dúvida, está fazendo a leitura, apareceu alguma coisa que você quer comentar ou que você ficou em dúvida, por favor, mande isso. Não tenha vergonha, não. Até eu quero aprender, porque muitas vezes eu até vou aprender a mais justamente por causa da sua dúvida. Beleza? E todo mundo aprende junto. Vamos orar? Então vamos a Deus em oração. Senhor nosso Pai, quero agradecer a Ti, o amor dessas pessoas, Pai, por essa aula. Obrigado da paciência deles. Obrigado, Senhor, a recuperação aí dos nossos alunos. Espero que aqueles que estão faltando, o Senhor, possam voltar, Pai, ficar em dia também junto com o nosso curso. A Tua bênção, Senhor, para que eles possam dormir, descansar, se eles ainda vão jantar, se eles ainda vão relaxar um pouquinho da noite. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que eles descansem mesmo, Senhor, que os teus anjos possam estar lá, Pai, cuidando do lar deles, e lembrando, Senhor, que tudo que eles passarem, as provações, as dificuldades, no final é por nosso bem, é para nosso exercício espiritual, é para que nós cresçamos, Senhor, em paciência, em amor, em devoção, em credulidade, em fé mesmo, em convicção, como de Abraão. Então, queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses estudos, não somente essa matéria, mas as outras,
os outros alunos, os outros professores também sejam uma bênção de enriquecimento espiritual para todos nós, nosso Pai. Nos dê, Senhor, uma ótima noite de descanso, prepara para nós amanhã, Senhor, que geralmente nossas igrejas têm culto na quarta-feira à noite, tua bênção para os pregadores, para quem vai aos cultos, quem vai assistir online. Senhor, agradecemos muito, Pai, pelas orações atendidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém, amém. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Um beijo para vocês. Boa noite.